É um prazer imenso estar aqui com vocês. Quero falar do lugar de fala, que é o meu quilombo. Eu sou quilombola do Pará, do quilombo chamado Menino Jesus de Pitimandeua. Fica no município de Anhangapi, no nordeste do Pará. Sou geógrafo de formação e sou bacharel em Direito. E sou ativista do movimento negro e do movimento quilombola. E claro que eu não quero frustrar ninguém com o que eu vou apresentar aqui, pelo contrário. Quero sair daqui com uma possibilidade de resolver o problema. Mas, alguns anos atrás, eu fui convidado para fazer um trabalho para o escritório das Nações Unidas sobre crimes e drogas. E naquela ocasião, a missão era fazer uma análise acerca dos crimes conexos ao garimpo na região do Vale do Tapajós. Então, passei por Santarém, por Jacareacanga e Itaituba. E, naquele momento, a ideia era justamente tentar entender como que o garimpo ilegal em terras indígenas, que atingiu, sobretudo, os Munduruku, tinha conexão com outras atividades criminosas. Exploração sexual infantil, tráfico de pessoas, exploração ilegal de madeira e narcotráfico. Apresentamos o resultado do relatório, foi publicado. Depois, então, eu volto para a capital. E aí fui chamado a fazer um trabalho sobre a violação de direitos territoriais nas comunidades quilombolas. E aí sigo para um quilombo, iniciei por um quilombo no município de Barcarena. Por que Barcarena? Porque eu queria analisar o quanto que, por exemplo, o projeto de mineração promovia violações de direitos territoriais em comunidades da região. E aí, quando eu chego no quilombo, a primeira coisa que me deixou assustado foi que o nosso carro foi interceptado por um grupo e perguntaram para onde nós estávamos indo. E aí, eu não entendi muito bem e se a gente tinha autorização para entrar. Mas acabei não entrando no quilombo naquele dia, porque nós não tivemos autorização para entrar nesse território. E não eram pessoas do território quilombola, não eram quilombos. Fui no outro quilombo, já pensando numa alternativa mais estratégica para a questão da segurança. Então, eu resolvi reunir com uma liderança e ela me explicou algumas situações que estavam acontecendo naqueles territórios quilombolas, na região de Barcarena, ali próximo ao porto de Vila do Conde, onde sai muito minério, madeira e outras coisas também em direção à Europa. E aí eu vi que o problema era um outro problema. Eram outros problemas de violações. E aí fui para outros territórios quilombolas para tentar fazer uma análise para ver se estavam também passando por esse problema. E num dos quilombos que eu visitei, na região metropolitana, na conversa com as lideranças, foi relatado que eles receberam a proposta de uma facção criminosa para garantir a proteção do território. Então, levaram isso para uma assembleia na comunidade e quase metade dos moradores queriam aceitar a proteção da facção porque se sentiam inseguros diante do Estado. E aí gerou uma polêmica e acabaram, em maioria, decidindo não aceitar. E aí eu fui resolver estudar esse problema, que era justamente o quanto que, hoje, as dinâmicas relacionadas ao narcotráfico na região amazônica, elas vêm impactando em territórios quilombolas, elas vêm impactando em comunidades indígenas, elas também vêm impactando em comunidades ribeirinhas, e isso cria toda uma estrutura muito complexa, extremamente perigosa, no que diz respeito, inclusive, à defesa da vida e à proteção da floresta. Porque não foi só isso que nós verificamos. Nós verificamos também que a forma como vem se estruturando essa dinâmica hoje, ela vem se conectando com o contrabando de madeira, com investimento na abertura de novas áreas de garimpo ilegal. Ela vem alimentando uma outra rede que envolve também, por exemplo, o contrabando de pescado, que saía daqui da região do Vale do Javari para atender o mercado em Miami, por exemplo. E toda uma lógica de rilagem de terra que envolve também a lavagem de dinheiro. Então, essa complexidade que se dá hoje em função dessa dinâmica é um pouco da conjuntura que a gente vive hoje na região amazônica. Então, não tem como a gente falar, por exemplo, de proteger a floresta sem considerar essas outras dinâmicas de problemas que vêm fazendo parte também da nossa realidade cotidiana. E aí, quando eu comecei a trabalhar com essa temática, eu lembrei desse mapa que eu havia produzido numa outra pesquisa, que era entender uma dinâmica bem interessante que mostra, por exemplo, quanto que todos os estados da Amazônia brasileira, aquilo que nós definimos como Amazônia Legal, desse bioma amazônico que pertence ao Brasil, Amazônia Legal,
está conectado com uma outra Amazônia, que é a Panamazônia e a Amazônia Internacional, a partir das fronteiras, que envolve uma dinâmica de fluxos de redes ilegais. Tendo, por exemplo, esse estado do Amazonas como a grande porta de entrada, principalmente na região que envolve ali o Vale do Javari, onde indígenas isolados sofrem ameaça de narcotraficantes do Peru, e o estado do Pará como o grande atravessador de toda essa dinâmica. Óbvio que hoje, essa relação se estendendo para o estado do Amapá, uma conexão que se estabelece com a Venezuela, Guiana e Suriname, e lá embaixo, o Mato Grosso, com milhares de pistas de pouso clandestinas que partem da Bolívia e do Peru para aquela região. E aí eu disse, se existe essa dinâmica das redes na região amazônica, então vamos ver como é que elas atravessam os territórios indígenas. É óbvio que a complexidade ela mostra que há uma diferença. Alguns territórios muito mais impactados, outros menos impactados, muito mais envolvidos, outro menos, porque isso vai depender muito da dinâmica das redes e das rotas que são instituídas. E aí a gente apresentou essa imagem mostrando o quanto que os territórios indígenas sofrem uma ameaça dessas redes. Depois vamos verificar os municípios que têm a presença de territórios quilombolas. O estado do Amazonas hoje, existem 3 processos de reconhecimento de comunidades quilombolas aqui. O Pará, na região amazônica, é o que mais tem comunidades quilombolas, é o 4º do Brasil, que tem mais a presença, por isso que é o mais impactado na Amazônia hoje, onde várias comunidades quilombolas hoje vêm enfrentando problemas com a presença de facções criminosas dentro do território, né? E a gente pegou essa imagem para poder demonstrar isso. E aí, a gente resolveu ir mais além, que é um trabalho que a gente está divulgando em breve, que foi analisar os municípios da região dos estados da Amazônia que apresentam a presença de facções. Por exemplo, essa cor aí, lilás, seus municípios têm a presença de uma facção, que eu não irei denominá-las aqui. Não irei citar o nome de nenhuma sigla dessas facções. E essa parte roxa, seus municípios têm 2 ou mais facções, que significa dizer que são municípios que estão em disputa. Há uma disputa significativa no que diz respeito chegar próximo daquelas que seriam as principais rotas do narcotráfico. Então, portanto, a gente vai entender que existe, por exemplo, como resultado, uma dinâmica que envolve as taxas de mortes violentas intencionais. Quanto maior a tonalidade da cor no mapa, é onde mais a gente tem, por exemplo, dinâmicas de conflitos envolvendo as MVIs, as mortes violentas intencionais. E aí destaque para o estado do Pará, lá para a fronteira de Roraima com a região da Venezuela, e, por exemplo, ali o estado do Amapá. Mas com destaque para Manaus, que é uma das cidades, é a capital mais violenta da Amazônia hoje, em função dessas disputas que têm a ver com as facções e o narcotráfico. Como outras que se misturaram também com a questão fundiária, com a grilagem de terra e por aí vai. E aí a gente pegou, por exemplo, na entrada do Quilombo, lá em Barcarena, essa mensagem que estava muito bem definida lá, né, quando eu conversei com uma das lideranças, que era 15 pauladas para quem fizesse algum tipo de fofoca. Só que não é a fofoca de falar mal da vida dos outros, como a gente está acostumado a ouvir. Era algum tipo de denúncia em relação à presença desses grupos lá. Ali também, no bairro Cidade do Povo, no Acre, a gente encontrou, e várias outras que não dava para colocar aqui, porque foram muitos registros que nós encontramos. E aí, o que fazer diante disso? A gente sabe que é um problema complexo, não é tão simples resolver, mas também a gente jamais... Eu tenho uma frase que eu sempre lembro, de jornalista paraense, que ele dizia o seguinte, perguntava para ele qual é o maior problema da Amazônia, ele respondia, o maior problema da Amazônia é que o país mais próximo é o Brasil. E o pior de tudo, que fala a mesma língua. Esse, para ele, era o maior problema. É óbvio que não tem como ser radical e dizer que tem que se afastar totalmente do Estado nessa atual conjuntura. Porque os anos anteriores de governo passado foi um período de fragilidade das instituições. Instituições como o ICMBio, como o IBAMA, a própria atuação da Polícia Federal na região amazônica, foram totalmente fragilizadas e aparelhadas, e isso deu condições para que esses grupos se fortalecessem. E que o narcotráfico pudesse entender que era importante se conectar com a soja, que poucas pessoas
gosta de falar sobre isso, que pudesse se conectar com o contrabando de madeira, com o contrabando, por exemplo, de manganês e cassiterita, que sai de Marabá e Parapebas e vai para a Bélgica, que pudesse se conectar com áreas griladas, ou seja, estabelecer uma outra dimensão que deu muito mais força para as atividades criminosas, onde esses grupos puderam se conectar e, de certa forma, isso é resultado desse período de fragilidade. Então, esse contexto, esse momento agora, é o momento de fortalecimento das instituições. E fazer com que essas instituições elas possam trabalhar com dignidade e, claro, trabalhar de forma coletiva, com os movimentos sociais, com os ativistas, com os brigadistas, com os povos da floresta, que são quem conhece, de fato, a região. Também é importante, e jamais a gente pode deixar de falar sobre isso, é preciso investir em políticas públicas direcionadas. A Amazônia ela é muito diversa. A gente fala a palavra Amazônia, mas não é uma coisa só. A Amazônia ela é uma unidade na diversidade. A Amazônia quilombola se diferencia da Amazônia indígena, da Amazônia ribeirinha, da Amazônia do campesinato, dos castanhais. Existem diversas Amazônias e cada uma com uma particularidade que necessita um conhecimento para poder promover política pública. Não pode ser uma coisa de cima para baixo, mas tem uma coisa que tem que ser de baixo para cima, dialogada e participativa. Claro, eu jamais iria defender uma política de guerra às drogas aqui em função do que eu apresentei. Até porque já foi comprovado que o encarceramento em massa da população brasileira, que hoje tem a terceira maior população carcerária do planeta, ela criou um efeito contrário. Ao invés de reduzir a questão da criminalidade, da violência, ela criou um efeito contrário. Ela fortaleceu o crime organizado e fez o pior. E interiorizou a presença de facções em todas as regiões do Brasil, inclusive na nossa região. Mas pensar numa política de redução de danos é extremamente importante porque a droga ela já chegou no quilombo. Ela já chegou em alguns territórios indígenas. E não dá para pensar, por exemplo, em liberação das drogas sem considerar que existem povos com culturas muito diferentes. Então, aquilo que eu entendo que é importante para mim, enquanto habitante urbano, pode ser diferente para o meu amigo que é quilombola ou para a minha amiga que é indígena. Então, são coisas que têm que ser consideradas também. Claro, não dá para pensar em todo esse problema acreditando que isso é uma coisa que surgiu ontem, antes de ontem ou hoje. O modelo de desenvolvimento que foi pensado para a região amazônica, ele foi autoritário, ele foi tecnocrata, ele foi não participativo, ele foi antidemocrático e ele negligenciou todas essas realidades que nós estamos discutindo aqui. Não dá para pensar em explorar petróleo na foz da Amazônia. Não dá para acreditar que mineração é a melhor alternativa. Não dá para acreditar que a soja, ela de alguma forma ou de outra, ela vai ser sustentável. O que é sustentável é pensar naquilo que já se faz aqui. Que hoje alguns chamam de bioeconomia, mas há muito tempo minha avó no quilombo já fazia isso. Como muitos também já faziam. Trabalhar com os recursos da floresta de forma sustentável, porque é uma relação de dependência e também é uma condição de existência. E, claro, um dos maiores gargalos que nós enfrentamos é a questão fundiária. Certa vez, numa discussão com o professor meu da universidade, ele dizia que a questão dos problemas da Amazônia era questão fundiária, eu dizia que era questão racial. Aí nós fomos para um local, continuar a discussão, num bar, e a gente resolveu reunir. Não, eu acho que as duas questões estão relacionadas. E eu lembro sempre de uma frase importante que o Nego Bispo deixou para a gente, que ele dizia que nós não somos o começo nem o meio. Nós somos o começo, o meio e o começo. A nossa vida ela é movida pelas nossas trajetórias, mas o que nos guia é a nossa ancestralidade. E assim eu encerro dizendo, Nego Bispo presente.